Jairo Bauer também. Do Jairo Bauer também. Ô, Geraldo, o Chico fazia algumas previsões, né? Se é assim que a gente pode chamar, porque em determinado momento o nome previsão se tornou uma coisa muito banalizada, né? Existia muita gente que previa muita coisa. Mas ele fez algumas previsões certeiras. Você pode citar algumas que ele fez certeiras e outras que estão para acontecer? Várias visões, várias previsões a nível pessoal meu, a nível também profissional meu, de saúde de meus pais. Ele previu, por exemplo, em 1984, que meu pai viveria uma doença muito grave e que ele precisaria ter cuidados da família, que seria uma doença que seria longa, mas que ele próprio havia pedido essa prova aqui na Terra, essa expiação aqui na Terra. E, de fato, em 1999, veja bem, de 1984 a 89, foram 15 anos depois. 89 ou 99? Foi 89 ou 99? Não, foi 84. Não, que teu pai teve a doença. Não, 99. Caramba, 15 anos depois. Caramba. 15 anos depois, ele foi diagnosticado com uma demência chamada mal de Pique. Nossa. E ele ficou doente muitos anos, porque ele só desencarnou em 2013. Caramba. Aliás, 2013, em novembro de 2013. 14 anos. Então ele ficou 14 anos doente. Foi perdendo a lucidez paulatinamente, né? Então, bastante certeiro, e ainda avisou a minha mãe também que ela se preparasse para isso. Outras previsões muito certeiras nós vamos encontrar na obra dele. A obra, por exemplo, de André Luiz tem diversas antecipações científicas durante toda a obra. Por exemplo, a obra Nosso Lar, de André Luiz, ele fala da existência, ele recebeu essa obra em 1943. O livro, a primeira edição, saiu em 1944. E ele, lá no livro, nós vamos ver que o André Luiz revela que todo habitante de Nosso Lar tinha um aparelho comunicador pessoal. Veja bem, naquela época, poucos de nós tínhamos telefone, né, em 1944. Nossa, e ele já revelava que os habitantes do mundo espiritual já tinham isso aqui, ó, celular. Sério? Né? Só que não tinha o nome celular, tá lá, aparelho comunicador pessoal, é o celular. Ele fala da existência também de telas planas picture in picture. Ele relata um momento lá no Parque das Águas que a ministra veneranda descerra uma tela fina de projeção de imagens com várias imagens de fontes diferentes ao mesmo tempo. E ele relata também um sistema de transporte por um veículo que ele chama de aeróbus, por repulsão eletromagnética. Hoje nós já temos pelo menos o início desses veículos na China e no Japão e na Coreia do Sul, né? Não temos aqui ainda no Ocidente, mas trens muito rápidos que eles não tocam o solo, não é? Eles funcionam em altas velocidades por repulsão eletromagnética e sem barulho nenhum. Inclusive ele cita lá que o aeróbus se movimenta sem fazer barulho algum. No livro No Mundo Maior, no capítulo 4, que diz respeito ao cérebro, ele vai falar sobre a mente humana e sobre o cérebro que a representa na Terra como um cérebro triuno. Veja bem, e divide o cérebro em 3 andares, né? O andar inferior, que seriam as lembranças que estão guardadas no profundo de nossas vidas, muitos milênios de anos atrás, como animais.
onde estão os reflexos condicionados e que se situa na medula espinhal até o cerebelo. O segundo andar, que seriam as experiências atuais, as nossas cognições atuais, a nossa vida presente, a nossa vida de relação familiar, profissional e social, que seria o córtex cerebral, e o andar de cima, que ele situa no córtex cerebral frontal, que seria aquele andar que poucos de nós acessa, ou somente acessa em momentos muito especiais de concentração profunda, de meditação, de oração ou de grande sofrimento, e também a gente acessa nos momentos de profunda concentração mental, nos estudos dedicados, que seria o último andar, que é para onde o nosso desenvolvimento mental caminha. Isso ele escreveu em 1947. E 21 anos depois, o Dr. Paul MacLean, numa conferência em Londres, vai apresentar a teoria do cérebro triuno, dentro desses mesmos moldes, né? Cada parte do cérebro, ligada umas às outras, é responsável por situações ou controles ou automações distintas, né? A primeira parte ele chama de cérebro reptiliano, que são justamente os movimentos instintivos, que nós não pensamos para realizar, por exemplo, a respiração, a digestão, a gente processa isso sem pensar. De forma automática. A segunda parte, que seria o córtex mamífero, que é a nossa experiência atual, e o terceiro andar, que seriam justamente os nossos movimentos de aspirações. Então, e ele repete isso numa outra conferência em 1969, 22 anos depois, mas só vai publicar o seu livro, e ele ganha o Prêmio Nobel de Medicina por isso, viu, gente? Ele só vai publicar o seu livro definitivo em 1990, quando Chico Xavier o escreveu em 1947. Então, se a gente falar aí, tem muita coisa.